Shalom, igreja. Parece que vocês cansaram. Vocês cansaram, foi? Shalom, igreja. Vocês poderiam se colocar de pé? Vocês já foram mais obedientes. Esperava dizer, pode sentar. Agora vocês já sentam sem pedir, né? Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado. Obrigado. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje, esse momento, esse culto, é porque o próprio Senhor gerou nos nossos corações. Tudo que nós temos enfrentado, tudo que nós temos atravessado, Senhor, de luta, dificuldade, é para nos aproximar mais e mais do Senhor. E por isso nós somos gratos ao Senhor nessa noite. É motivo de alegria, regozijo estar na Tua presença. Ver a Tua igreja a cada dia avançando. Ver a cada dia o Teu avivamento vindo sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, nosso amigo. Obrigado, Consolador, Espírito Santo da verdade. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor. Mesmo nós sendo filhos, muitas das vezes desobedientes, o Senhor continua nos atraindo à Tua presença. Obrigado porque o Senhor levantou uma igreja séria nessa terra. Obrigado porque o Senhor levantou homens e mulheres sérias nessa terra. Oh meu Deus, que mesmo em meia luta não desiste, não retrocede, mas tem avançado a cada dia. E nós podemos contemplar que realmente o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Fica à vontade. As nossas vidas pertencem a Ti. Este ambiente é Teu. Fica à vontade, Espírito Santo. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Levanta a mão dele e diz assim para ele: aguenta. Aguenta. Falta muito pouco. Está chegando a hora. Está chegando o momento que nós vamos nos alegrar, que nós vamos experimentar de tudo que Deus tem para nossas vidas. Agora você pode sentar aplaudindo a Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Teu nome. Aleluia. Aleluia. Como é bom ver cada dia Deus manifestando a glória dele no nosso meio. Como é bom a gente olhar que algumas lutas que algumas pessoas têm enfrentado nesse ministério, essa luta ela tem surtido efeito. Eu acho que eu estou vivendo para o mundo os piores dias da minha vida, mas diante de Deus são os melhores dias da minha vida. O mundo nunca vai entender que o Senhor tira aquilo que nos afasta dele. Por mais que você não entenda, tem muitas coisas que você almeja, deseja, que muitas pessoas querem, mas essas coisas te afastam do Senhor. Chega um tempo na vida de todo homem, toda mulher de Deus, que Ele tira algumas coisas para que você possa sentir mais a presença dEle. Mas se alegre, porque para você que Deus tirou muitas coisas desse mundo e tem enchido da presença dEle, está chegando o tempo. Está chegando o tempo. Isso não são as minhas palavras, mas é aquilo que o Senhor gerou no meu coração. E essa palavra que eu vou ministrar hoje é uma palavra que há um tempo atrás Deus me deu sentado ali.
O Senhor fala muito comigo quando eu estou sentado ali e tem alguém ministrando. E o Senhor me entregou essa palavra. E eu quero compartilhar com a igreja. Abram suas Bíblias. No livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao meu líder apóstolo Carlos Silva, a pastora Simone, a todos que têm se unido a um propósito, a uma visão que Deus entregou nas mãos deles e têm se permitido estar juntos, não questionar o que Deus está fazendo no nosso meio. Vai ter pessoas que só vai estar com você quando você programa algo e esse algo dá certo. Esses não são seus verdadeiros amigos. Essas não são as pessoas que Deus levantou para estar do seu lado. As pessoas que Deus levantou para estar do seu lado é quando você levantar algo e de repente aquele algo parece que não vai dar certo, mas as pessoas continuam do seu lado dizendo: eu confio, eu acredito, Deus vai fazer, Deus está fazendo. Mas vocês precisam enxergar, essas pessoas foi que Deus levantou para estar do seu lado. Todos acharam? Vamos à leitura. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhe uns: dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, padecer. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim achará. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Abre lá no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24.
36. Todos acharam? Diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como verdes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não acreditando, eles ainda por causa da alegria, e estando admirado, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhes serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse: eis o que está escrito: o Cristo morrerá, e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Então Jesus os levou para Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Abençoando-os, ele deixou-os e foi levado ao céu. Então eles o adorou e voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Atos capítulo 2. Versículo 1. Todos acharam? Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E vieram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por enquanto, até aí. Pai, essa é a tua palavra. Se fosse por mim, pela minha capacidade, eu não estaria aqui. Mas o que eu prego, o que eu falo, não vem de mim, vem do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma minha boca, toma minha mente e o meu coração, e traga tudo que o Senhor ministrou ao meu coração, para que eu possa compartilhar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplaudam Jesus. Queridos, há um momento em Mateus que Jesus ele para com os seus discípulos e ele vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. Somente Pedro responde. Os outros vão falar que seria João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Entenda que ali já está se aproximando o tempo
que Jesus será entregue para ser crucificado. Faltava muito pouco. Então Jesus, ele decide parar. Ele vem andando com a sua igreja, que é ele e os seus 12. São aqueles homens o qual o Senhor levantou para estabelecer a igreja do Senhor sobre a terra. São os seus seguidores, são os seus discípulos, que logo se tornaram apóstolos de Cristo. Chega um momento que Jesus, ele está ensinando, e ali ele para a igreja e faz uma pergunta para a igreja: o que o povo aí fora está falando que eu sou? E eles vão dizer: João Batista, Elias, Jeremias, mais um dos profetas. Aí Jesus faz uma pergunta para a igreja: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E somente Pedro responde. Mas quem respondeu não foi o próprio Pedro. A igreja ainda não estava pronta. Porque ele diz: verdadeiramente, não foi carne, nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Quantas das vezes você falou algo que depois você diz: eu nem me lembro o que eu falei? É porque se lá fora estavam falando que ele era apenas mais um dos profetas, você acha que no momento dos discípulos reunidos, eles não falavam? A igreja ainda não estava pronta. Mesmo aprendendo, vendo e vivenciando tudo que eles viram com Jesus, a igreja ainda não estava pronta. Jesus fala algo para eles, após Pedro ser ali elogiado, porque foi usado por Deus para liberar a palavra. Nós vamos ver que logo depois, Jesus diz o que para ele? É como se Jesus dissesse: eu vou provar que a igreja ainda não está pronta, quer ver? Quando a igreja está fluindo, está todo mundo prosperando, todo mundo ganhando bem, Jesus está ali. Quando vem a hora da dificuldade, quando vem a hora da correção, vocês não precisam passar por isso. Vocês não têm que ficar subindo um monte. Vocês não precisam jejuar tanto. Isso deve ser uma loucura da cabeça de vocês, não é não? Para trás de mim, Satanás. Viu que a igreja ainda não estava pronta? Por que é que nós temos visto nesses últimos meses um mover tremendo nessa igreja? E poderia estar muito mais ainda. É porque tem uma meia dúzia aqui que está padecendo, que está perdendo, mas com alegria. Nada nos para, nada consegue nos parar. Eu ouvi um vídeo de um pregador que foi lá nos Gideões. Aquele me impactou. Ele disse assim: estão cobrando daquilo que não é de vocês? Estão cobrando para pregar 50, 100, 30, 20 mil. A palavra nem é de vocês. E ele disse: eu não cobro para pregar. Eu sou como Jesus. A bolsa está aberta, o que vocês quiserem botar, bote. Eu nunca cobrei para ir pregar na igreja, ele falou. Mas a bolsa está aberta, quem quiser botar, bote. Não se cobra para pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele disse: eu não sou sustentado pelo dinheiro. Quem me sustenta é o Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus. Eu não sei se você percebeu, quando a presbítera falou: não é o seu dinheiro que vai sustentar a igreja. Quem sustenta a igreja é o Espírito Santo. Se dependesse só do dinheiro, nós não estaríamos mais aqui. Porque o dinheiro, ele corrompe. Aqui se trata de fidelidade. Aqui se trata de confiar na palavra de Deus e depositar por amor e não por obrigação. Então a igreja, ela ainda não está pronta. Jesus disse para eles: ó, vou ter que passar por tudo isso. Mas ó, igreja, ao terceiro dia
Eu vou ressuscitar, tá? Não esqueçam não. Você percebeu o que nós lemos ali no livro de Lucas? Jesus chega, ele diz: é um espírito. Jesus diz: pode tocar. Você já viu espírito ter carne, ter osso? Eles ainda não acreditam. Jesus mostra as mãos, mostra os pés. Eles ainda não acreditam. A igreja ainda não está pronta. A igreja ainda não está pronta. Jesus senta na mesa e pergunta: tem o que para comer? Porque mesa representa o momento mais importante que Jesus teve com eles em vida. A mesa faz eles lembrar: tudo o que ele falou foi uma verdade. Ele está aqui hoje. E Jesus começa a trazer a igreja de volta. Ei, volta. O lugar que eu mandei. Qual é o lugar? Jerusalém. Vai para lá. Espera que do alto se cumpra o que João Batista pregou antes de eu chegar. Eu vou falar algo aqui, mas não estou diminuindo igreja nenhuma, porque a igreja é do Senhor. Eu vim de uma igreja primitiva. Primitiva não, de uma igreja tradicional. Hoje eu estou numa igreja primitiva. E a igreja tradicional era como aquela forma que João pregava. Pregava, batizava, pregava, batizava. E Jesus continua ensinando. Mas você vai ver que quando Jesus ele chega, tem algo diferente. Até o batismo de Jesus é diferente. Quando ele termina de ser batizado, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Todo mundo que um dia passou por uma igreja tradicional foi necessário na vida de todos nós. Mas chegou um tempo que o Senhor disse assim: ei, aqui não é mais seu lugar. Ei, você agora precisa viver algo muito mais. E esse algo não vai ser somente o batismo das águas. O batismo das águas é para se cumprir o que está escrito. Mas eu quero que você experimente de algo muito mais além. Eu quero que você seja levado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto. Eu quero que você seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus para o deserto. Porque depois que você é levado ao deserto e você atravessa o deserto, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver tudo aquilo que você não aprendeu no seu início. No início da sua conversão você chora. Você chama todo mundo para ir para a igreja. Mas já percebeu que no meio você esfria? Que no meio você não quer convidar mais ninguém? É porque você chegou no deserto. E você vai dizer assim: está difícil para mim, eu vou levar alguém para lá? Nada. Não entendeu. Não entendeu que o seu nível está aumentando. Não entendeu que Deus está te elevando. E para Deus te elevar, a você ter total confiança nele, você não pode ter nada que te faça como uma muleta, que te sustente, que te apoie. Você tem que estar sem nada. E entender que a sua confiança está totalmente no Espírito Santo de Deus. Então chega o tempo que a igreja vai viver o tempo, sim, do batismo com fogo. Como João falou, como Jesus mandou: vá, agora fique reunido todos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Adorando, louvando, orando, cantando para o Senhor. Isso quer dizer que todos estavam unânimes. Todos estavam juntos, não importa a dificuldade, a luta, a guerra. A igreja estava junta. A igreja estava unida. Você sabe por que ainda não presenciamos muito mais ainda aqui? Porque meia dúzia entendeu. Está em Jerusalém, reunido, clamando, orando, jejuando. Mas a outra parte não quer. Aí não compreende quando vê a gente dando aleluia, glória a Deus, chorando, se derramando, falando em língua. Não compreende por que é. Não entende. Aí vai ser como aqueles que estavam no dia da festa lá fora, e quando foi
derramado, quando caiu o Espírito Santo de Deus sobre aqueles homens, aí vão dizer: estão embriagados, estão bêbados, o que é que eles estão falando? Não vão entender. Por quê? Porque quando o Espírito Santo te levou para o deserto, você decidiu voltar para a lama, você decidiu voltar ao esfriamento, e não quis mais continuar, olhando para uma visão e para um propósito, o qual Deus estabeleceu sobre essa igreja. Você está desacreditando do poder de Deus. Você já questionou muitas das vezes, claro, em oculto, a sua liderança. Você disse: isso está errado, isso não tem que ser dessa forma, isso tem que ser assim. Ei, por que tu não assume o lugar dele? Vai para ver se tu aguenta. Aguenta não. Então é melhor você deixar ser levado para o deserto. É melhor você começar a ver alguns loucos gritando, dando aleluia, chorando, se aquebrantando, e dizer: eu quero ser como eles, eu quero parecer com eles, eu quero ser igual a eles. Nada pode me parar, nada pode me impedir. Aleluia. Aleluia. Eles se reúnem. Quando eles se reúnem, o Espírito Santo de Deus desce sobre eles. Eles são cheios. E a partir daquele momento, parece até uma loucura que eu vou falar, mas a partir daquele momento, você não vai ver falha naqueles homens. Até eles serem revestidos do alto, você vai ver Pedro negar, você vai ver Tiago negar, você vai ver eles fazerem um bocado de coisa errada. A igreja não estava pronta. Mas a partir do momento que todos estavam unânimes, vocês não vão ver aqueles homens errar mais. Você vai ver aqueles homens virar verdadeiramente loucos. Apanha, não preguem, senão vai ser preso. Ele sai da cadeia e volta a pregar de novo. Eles não estão preocupados com o que há de vestir, com o que há de comer, porque eles estão cheios do Espírito Santo. É por isso que você se preocupa tanto com o que há de comer, com o que há de vestir, porque você ainda não está cheio. Você ainda não está cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está unânime. A palavra do Senhor diz que naquela época as pessoas traziam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos, e não lhes faltava nada. Todos viviam por igual. Por que será que ainda não aconteceu isso no nosso meio? Porque ainda falta algumas pessoas ficarem unânimes. Porque ainda precisa algumas pessoas se tornarem loucos de estar numa noite como ontem, num monte, debaixo de chuva, dizendo para o Senhor: ei, eu estou no deserto, mas eu não preciso transformar pedras em pão. Eu estou no deserto, mas eu não dependo desse reino aí embaixo. Eu estou no deserto, mas eu continuo te amando. Eu estou no deserto, mas eu continuo acreditando, porque eu sei que o Deus que eu sirvo não é um Deus qualquer. Como foi lido, é o Deus do céu, é o Deus da terra, é o Deus que manda em todas as coisas. A riqueza vem do Senhor. Tudo que o ser humano ele almeja vem de Deus. E por que é que eu vou buscar fora, em outro lugar? Não, aqui é o lugar. É na igreja do Senhor onde nós aprendemos e nos tornamos pessoas dessa forma, decididos a abrir mão da sua vida para viver o que Jesus tem para você. Porque sabemos que o que Deus tem para nós é muito melhor do que o que nós mesmos queremos para as nossas vidas. A questão é a unidade da igreja. A questão é o ajuntamento da igreja. A questão é que em vez de você orar pela igreja, você fala mal da igreja. Mas quando é um culto pago, você vai lá e paga, porque lá prega sobre prosperidade. Lá o irmão ficou rico. Então vocês não querem Jesus, vocês querem dinheiro. Dinheiro vocês alcançam aí fora no mundo. Vai trabalhar, vai trabalhar.
Mas se vocês querem ser cheios do Espírito Santo, se vocês querem ser cheios do Espírito Santo, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Foi aqui que o Senhor te plantou. Foi aqui que o Senhor te colocou. Não questiona, não reclama. Encosta perto do seu irmão que está passando dificuldade. Cola com ele, ajuda ele. Se ele precisa ouvir alguma coisa, fala para ele. Ninguém passa pelo deserto em vão. Ninguém é levado ao deserto à toa. Deus tem um propósito. Não precisa botar a sua mão e tirar ele do deserto, mas diz a ele: vai nessa tua fé. Continua, estamos todos juntos. Você não está só. Igreja, falta pouco. Só depende de cada um de vocês. Só depende de cada um de nós estarmos sentados, reunidos no mesmo lugar. Porque não adianta você estar aqui sentado, mas a sua cabeça está lá fora. Não adianta uma palavra dessa sendo ministrada e quando você sai na porta você esquecer tudo. Ei, você sai, mas o seu desejo é de ficar aqui dentro. Ei, você vai, mas você já está pensando que quinta-feira tem culto de novo. Você sai naquela porta, mas você lembra que amanhã já tem círculo de oração. Isso é quem quer Deus. Isso é quem quer ter o Espírito Santo de Deus pulsando dentro de você. Age dessa forma. Chega um momento que a igreja está cheia de poder. São novas línguas. É paralítico andando, é cego enxergando, é a sombra dos apóstolos curando. E nada falta. Você acha que nós vamos passar por tanta dificuldade e não vamos experimentar isso? Eu não sei se você quer, mas eu vou. Eu não sei se você quer, mas eu vou. Eu não abro mão de experimentar coisas que nós já vivenciamos e temos vivenciado aqui nessa igreja. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor quer fazer muito mais. Mas nós precisamos estar todos reunidos no mesmo lugar. Eu não sei se você está entendendo. Não é só estar aqui, mas é estar juntos. É estar no mesmo propósito, na mesma visão, não duvidando. Porque se você prestar atenção, muitos que duvidaram se esfriaram, se afastaram, já não participa mais. E talvez hoje você está até numa condição melhor do que o que você estava enfrentando, mas você esfriou. Você já não tem mais aquele ânimo e aquela alegria que você tinha de vir na casa do Senhor, adorar, glorificar e exaltar no meio de todo mundo. Você já fica mais restrito, você já fica mais resguardado, não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque você está em um lugar só para dizer que faz parte, mas você não é unânime com a igreja. E o tema que o Senhor me deu para essa palavra, coloca aí por favor, é a seguinte: o seu esfriamento impede o avanço da igreja de Jesus. Lembra de Jonas? Os caras do barco não tinham nada a ver com a situação de Jonas. Jonas vai, compra uma passagem e entra no barco dos caras para impedir a viagem, para trazer dano. Tem Jonas aí? Jonas, vocês estão impedindo da igreja do Senhor avançar. Jonas, se arrepende, se lança no mar. Vai que um peixe grande te engole e te devolve na terra. E Deus tem misericórdia da sua vida. Você está impedindo a igreja do Senhor avançar. Você não está mexendo com qualquer um. Cuidado que isso pode lhe custar muito caro. Eu sendo você, eu não sairia daqui hoje da mesma forma. Eu sendo você, eu iria me arrepender. Sabe por quê? Porque se arrepender é motivo de orgulho, de alegria. Reconhecer que, como Pedro, João, Tiago e todos, até aquele momento que Jesus para eles e interroga, a igreja ainda não estava pronta.
Não deixe que você saia daqui hoje, igreja do Senhor, sem estar preparado. Porque daqui para frente, você não vai suportar o que Deus vai fazer. Você não vai suportar estar nesse meio. Porque o diabo, ele percebeu que nós não vamos parar, que nós não vamos desistir. E por isso Deus, ele vai começar como já está fazendo. E você não vai conseguir ficar aqui. Então é melhor hoje você se lançar do barco, nas águas. Porque hoje tem um peixe grande que quer te engolir. Para que você passe 3 dias refletindo, e 3 noites, o que eu falei, o que eu deixei entrar na minha mente. Por que que eu duvidei do que Deus vai fazer nessa igreja? Se arrependa nessa noite. Se arrependa e volte para o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Eu quero agora a ajuda de vocês. Eu quero que uma pessoa abra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Quem vai abrir lá e ler? Mas não lê agora, segura aí. Outra vai abrir no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Quem vai abrir? Oxê, cadê a igreja que é unânime? Hebreus 12, 29. Quem vai abrir? Amém? Segura aí. Levítico 10, 2. Quem vai abrir? Segura aí. 2 Crônica 7, 1. Quem vai abrir? Segura aí. Mateus 3, 11. Quem vai abrir? Quem? Amém. Eu preciso da ajuda dos obreiros. Por favor, peguem essa mesa aqui. Cadê o outro obreiro? Coloca essa mesa aqui. Eu estou fazendo algo aqui. Não é algo que eu vi alguém fazer, não. Eu estava sentado ali. E Deus gerou isso aqui no meu coração. E se Deus gerou, Deus sabe o que faz, né? Amém. É, né? Tira o púlpito. Bota a Bíblia aqui. Pronto. Vocês que vão fazer a leitura, pode fazer. Primeiro livro, Êxodo capítulo 3, versículo 2. Fica de pé e lê em voz alta. Amém? A sarça ardia como fogo. A gente vai ver na Bíblia, em várias passagens, como nós vamos ler, que o fogo, ele traz um simbolismo da pessoa de Deus. Nós lemos lá em Atos, que caiu um vento impetuoso, e eles foram cheios do Espírito Santo, e receberam línguas repartidas como de fogo. Quem pode ler o próximo? Hebreus 12, 29. Aleluia. Quem pode ler Levíticos 10, 2? Quem separou, lê. Isso. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. 2 Crônica 7, 1. Pode ler. Aleluia. A última, Mateus 3, 11, não foi isso? Pode ler.
Aleluia. Glória a Deus. Para finalizar, Isaías 6, coloca na tela. 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. Todos vocês estão vendo esses elementos? Aqui está um fogareiro. Eu vou abrir esse fogareiro aqui. Está saindo gás. Você está vendo o gás? Você consegue ver o Espírito Santo? E por que é que Moisés conseguiu ver a sarça ardendo? É porque o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que ele tem ciúme de nós. Ele foi criado, ele nos criou, na verdade, para que pudesse habitar dentro de nós. Não tem como você enxergar o poder de Deus se você não é aquele que dá o lugar. Quando você dá lugar, a chama, ela acende. Moisés já estava há um certo tempo ali, com o seu sogro, sendo ministrado, em todas as vezes que ele levava aquelas ovelhas para pastorear, o Espírito Santo estava falando com ele. Em todo momento onde ele ia, ele estava pensando no que ele fez lá atrás, o que ele causou, e Deus estava ministrando a vida dele. Chegou em um lugar propício, aonde ali ele estava, e o Espírito de Deus manifestou em forma de fogo. Se ele não estivesse ali, haveria alguma coisa? O Espírito Santo quer mover através de você. Mas precisamos estar todos unânimes, todos no mesmo lugar, todos na mesma convicção, todos crendo que Ele é real. Nós não precisamos tocar, nós não precisamos sentar na mesa com Ele, porque nós somos bem-aventurados. A palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurados é os que não viram, mas creem. Alguém viu o gás saindo aqui? Não. Você vai ver o Espírito Santo? Não. Mas se você der lugar, as pessoas vão perceber Ele em você. Se você der lugar, as pessoas vão perceber Ele na sua vida, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de tratar. Não é só o falar em língua, mas é quem você é para o reino. E quando você se permite ser cheio, Deus ele começa a manifestar mais ainda. Essa panela, ela representa as paredes, a igreja do Senhor. Que quem sustenta a igreja não é o seu dinheiro, é o Espírito Santo de Deus que sustenta a igreja, não é o seu dinheiro. Aqui está água. A terra ela é composta de 70% de água, ou 75% mais ou menos. O corpo humano, 70% de água. Você é mais água ou você é mais carne? Então aqui está a igreja. Aqui está a igreja e aqui dentro estão os membros. Aqui está a igreja, aqui dentro estão os membros. E aqui está o Espírito Santo movendo a igreja. Aqui estão todos reunidos. O fogo que vai para um, vai para o outro. A dificuldade que vem na vida de um, vai na vida do outro. Mas tem algo aqui dentro que representa você quando chegou aqui, como você era.
Você era duro. Duro sim, muitos de finança e duro de coração. Você era frio. Talvez até você se visse para gelar uma bebida, mas era algo passageiro. Você só veio ter sentido quando um dia você se apresentou em uma igreja e ali estavam os membros reunidos, te receberam com todo defeito, com toda falha, e disse: você pode fazer parte, se você quiser, dessa igreja. Você também pode fazer parte desse povo. Só que, como eu falei, teve pessoas que chegaram aqui dura, de dinheiro. E o alvo delas foi dinheiro. Elas vieram atrás de boas condições. Só que ela chegou numa igreja séria e ela não encontrou muito isso. E aí ela saiu do meio e começou a se esfriar novamente. E agora você não se conforma só em sair. Você quer reunir todo mundo que está lá dentro e dizer: ei, sai daí. A gente pode até fazer parte dessa igreja, mas eu fico aqui fora. Deixa eles lá dentro se virarem. Deixa eles sozinhos se virarem. A gente não precisa ajudar eles não. A gente recebe só a bênção. Fica debaixo da árvore. Deixa que eles sozinhos lá, se queimem. Deixa que eles sozinhos sofram. Deixa que eles sozinhos jejuem. Deixa que eles sozinhos subam o monte. A gente continua aqui do lado de fora. Continuamos aqui. E vamos receber benefícios também, porque a gente está ali. A gente faz parte da igreja. Mas deixa eu dizer algo para você. Os que estão aqui fora também estão se derramando. Estão se derretendo. Os daqui também. Mas se você perceber, o sofrimento de cada um de nós aqui, ele está subindo. Ei! Quanto mais queima, quanto mais nós nos diminuímos, quanto mais nós nos humilhamos, mais as nossas obras sobem como aroma suave às narinas do Senhor. E vai chegar um tempo que vocês que estão fora, vocês não vão encontrar mais essa igreja, porque chegará um tempo que todos irão subir. Chegará um tempo que você vai pedir por uma igreja dessa e você não vai encontrar. Então, você que está aqui nessa noite, eu te dou um conselho: sai de fora. Sai daí de fora, vem para dentro. Sai daí de fora, vem para dentro. Por quê? Porque o aroma está subindo. Porque está chegando como aroma suave nas narinas do Senhor. Eu sei que está doendo, mas o Senhor está recebendo o nosso sacrifício. Eu sei que está difícil, mas o Senhor está recebendo o nosso sacrifício. Ei, Deus está se alegrando. Porque você está triste, Deus está se alegrando. Nós, com o nosso sofrimento, com a nossa escassez, estamos conseguindo alegrar o coração de Deus. Enquanto muitos que estão aí sendo influências digitais não estão alegrando o coração do Senhor. E eu quero convidar você nessa noite, antes que essa igreja acabe, porque ela está, pegando fogo. Está um mover poderoso aqui dentro. Tem um avivamento poderoso que Deus está trazendo sobre essa igreja. E você não pode ficar de fora. Eu quero te convidar, a você que um dia decidiu ficar de fora, eu quero te chamar para você voltar para essa igreja. Essa igreja, ela não pertence aos homens.
Essa igreja ela foi entregue nas mãos de homens para cuidar. Mas essa igreja é do Senhor Jesus. Quem sustenta essa igreja é o Espírito Santo de Deus. Porque nós homens não teríamos capacidade de suportar tanta dificuldade. Mas nós suportamos porque o Espírito de Deus está em nós. E a palavra do Senhor diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Por isso nós suportamos. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé.